Então, por que Deus, ele proibiu, em outras palavras? Então, quero compartilhar 3 pensamentos. Primeiro, rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. Então, primeiro pensamento, o homem, qual seria o conceito se o homem tivesse, digamos, imagens para representar, simbolizando o próprio Deus, como eram as nações gentílicas do passado, que criam que a sua divindade, os seus deuses, estavam presentes nas suas imagens, assim criam eles. As imagens eram a habitação dos seus deuses. Segundo propósito, creio, a mente seria atraída para o homem e não para Deus, o Criador de todas as coisas. E terceiro, o homem seria degradado por adorar aquilo que é finito e não infinito. Ele não teria um padrão, ele não teria, digamos, algo que pudesse estabelecê-lo na sociedade como família e de maneira especial, um parâmetro para ele ser feliz. Então, creio que ao estabelecer, Deus estava protegendo o homem, para que o homem não se voltasse, não caísse, digamos, na idolatria como um todo. Porque conhecemos, né? Hoje nós já ouvimos aqui sobre diversos mandamentos, o adultério. O que seria a idolatria? O adultério espiritual. O adultério, nós entendemos que é quando alguém trai a confiança de outro alguém, quando alguém é infiel num relacionamento, numa sociedade. E adultério espiritual, a idolatria no caso, eu traí o meu Deus, eu o deixei, eu substituí por outros deuses. E Deus automaticamente, na sua onisciência, Ele não queria que o homem que fora criado à sua imagem, à sua semelhança, viesse a perecer. Então, dentro do seu bojo de ordenanças, dentro de todas as suas orientações, onde nós encontramos os mandamentos, Ele estava nos privando, Ele estava nos protegendo. Deus conhece a natureza humana e sabe que nós íamos nos corromper através disso. Quando você casa, você não deixa você casa com a sua esposa, não vai deixar em sua casa lá as fotos de namoradas passadas, né? Fala, não, mas é só uma foto, não tem. Não é, entendeu? Não é. E Deus sabe que a nossa tendência é cada vez nos desviarmos mais dele. E por que colocar obstáculos, algo aí para facilitar isso? O senhor tinha um ponto aí que gostaria de salientar. Eu creio que o mandamento fala contra ou imagens de escultura que venha competir com Deus ali e tudo, e até essa expressão que o pastor Luiz falou, muito interessante, zeloso ali. Deus tem ciúmes, em certo sentido, Ele gostaria de haver lealdade exclusiva a Ele. Mas aqui também fala do caráter de Deus, de uma maneira muito interessante esse mandamento. Ali diz que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. E aqui fala da hereditariedade de maus traços. Às vezes o mau comportamento dos pais acabam gerando sequelas nos filhos ali. Mas mesmo que isso aconteça, você vai ver que há uma tendência, por exemplo, de pais ébrios, que os filhos imitem esse exemplo. Certo. Mas a maldição aqui parece ser de 3ª e 4ª geração. Agora, a bênção que Deus está disposto a dar, Ele coloca como sendo de 1000 gerações. Então, é mais ou menos como aquele texto bíblico do Novo Testamento de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo em meio a esse mundo de pecado e de reveses, Deus manifesta ainda a sua misericórdia de uma maneira suprema, bem maior do que as manifestações do pecado. Muito interessante. Bem, nós temos uns 3 minutos para terminar. Então, será que existe outra maneira de nós... nós temos falado de imagens, de esculturas, mas será que existem outras coisas na vida que podem tomar o lugar de Deus na nossa... Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O profeta Ezequiel, ele fala de algo que o homem poderia bajular, idolatrar dentro do seu coração. O ser humano pode, independentemente de ter uma imagem ou construir uma imagem, uma escultura para ali inclinar-se, adorar, ele pode colocar em seu coração, digamos, ídolos. Esses ídolos podem estar numa pessoa, estar, digamos, até mesmo no esporte, no lazer, até mesmo num professor. E para mim é uma satisfação muito boa estar aqui ao lado do pastor Tim.
Essa tua ceninha. O pastor Tim foi o meu primeiro professor, o primeiro contato que nós tivemos. E me encantava a sua organização, o empenho com que ele transmitia para nós a matéria. E no dado instante eu fiquei pensando, será que eu não estou tendo uma tendência para idolatrar o professor? Interessante. Devido ao apreço e o carinho. Em momentos, ele é testemunha disso, em momentos nós conversávamos pelas alamedas do IAE, até coisas, digamos assim, bem particulares, devido à confiança que ele me transmitia. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, substituir o Criador por outras coisas, aí nós temos que ter o cuidado, não simplesmente numa imagem. Certo. E, lamentavelmente, hoje há muitas pessoas substituindo o grande Criador por outros ídolos, que não sejam imagens. E essa, sem dúvida, é uma artimanha do inimigo também. Eu creio que o lado estético também, o culto à beleza. Por exemplo, você tem coisas que são belas ali, além desses outros aspectos que o pastor Luiz falou, você tem o lado à beleza. Eu posso cultuar a beleza que eu vejo e a nossa cultura é formada muito, é uma cultura visual. Exato. Nós valorizamos o visível, o belo, e Deus que não pode ser visto a olhos humanos, como diz o texto bíblico, que é invisível a nós, na nossa condição, nós acabamos relegando a um plano secundário porque ele não entra nesse paradigma da nossa visão e de apreciação ao belo. E o que falarmos da idolatria? Introduzida pelo próprio Lúcifer, dentro disso que o pastor, ele me deu uma luz para que eu pudesse pensar nessa questão. Idolatrar o próprio eu serei, eu subirei. E dali veio a ruína total da raça humana. Quantos esse mundo também não tem a tendência? Eu sou melhor. Eu posso fazer melhor. Todos nós temos essa tendência, se não nos policiarmos de produzirmos, desenvolvermos em nós um ídolo que não seja uma imagem propriamente dita e automaticamente fará separação entre nós e o nosso Deus. O primeiro lugar no nosso coração tem que ser ocupado por Deus, o nosso Criador. Pastor Luiz, podia orar por nós? Pai querido que estás nos céus, obrigado porque temos o Senhor como nosso único e suficiente Deus e Salvador. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado ao longo de nossa vida de sermos teus filhos. Continue sendo conosco, com cada ouvinte desse programa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Pastor Luiz, o senhor tem um pensamento para encerrar o nosso estudo hoje? Gostaria de ler um texto bíblico concluindo essa nossa participação. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela e nos livrará de tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Assim como esses 3 jovens hebreus, todos nós estamos diante de ídolos, mas confiantes em Deus seremos vitoriosos. Muito obrigado pela sua participação. Dr. Tim, muito obrigado. Agradecemos a sua presença aqui conosco também. Lembre-se do website estaescrito.ca. Até a próxima semana. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.